Olá! Uma das crenças mais antigas e muito difundida hoje é que a religião engendra violência. O razonamento é muito simples. A religião seria algo irracional, por isso, quando duas pessoas que têm diversas religiões têm alguma diferença ou alguma disputa, o único jeito de solucioná-lo é através da violência. E a imagem que talvez mais ficou gravada para nós na história recente é precisamente daqueles aviões explodindo nas Torres Gêmeas. Religião engendra violência. Vamos falar hoje neste vídeo sobre isso e tentar esclarecer um pouco esse mito, porque existem aí alguns malos entendidos que é importante esclarecer. Sou o Padre Rodrigo, bem-vindo a este canal. Se você já segue este canal, assista o vídeo, curta, compartilhe. E se você ainda não está conosco no canal, assine. Queremos fazer deste canal de YouTube um espaço de diálogo entre a fé e a cultura. Ative o sininho e receba todas as notificações dos vídeos que vamos produzindo. Pois bem, religião então engendra violência. Um dos autores de maior sucesso de livros recentes, de best-seller, é este autor judeu, Yuval Noah Harari, que publicou aquele famoso livro Sapiens. Eu li o livro, muito interessante. Eu devo dizer que em muitas coisas respeito Harari e acho que faz um análise histórico muito interessante, mas evidentemente em muitas coisas também não concordo. Em particular, quando ele toca o tema da religião, ele tem precisamente esta crença. Ele escreve no capítulo 12 das religiões, no seu livro Sapiens, o seguinte: como os monoteístas costumam acreditar que são detentores de todas as mensagens de um único Deus, são compelidos a descrer de todas as outras religiões. Nos últimos 2 milênios, os monoteístas tentaram repetidas vezes se fortalecer exterminando de maneira violenta toda a concorrência. Segundo Harari, inclusive, seriam muito melhores as religiões politeístas, porque como elas não teriam um único Deus, sino que aceitam todos os deuses, eles supostamente viveriam em paz. E coloca o exemplo do Império Romano. Ele diz que os romanos, que eram politeístas, aceitavam todos os deuses em seu império. Inclusive, os cristãos que foram martirizados durante o Império Romano, que segundo eles seriam 6.000 ou 6.500, não seriam nada comparado com os milhões de pessoas que foram assassinadas pela Igreja Católica, por outras confissões monoteístas durante os séculos seguintes. Segundo esta crença atual, inclusive hoje seria melhor até não ter religião, ou ter uma religião naturalista que pega os elementos básicos, comuns de todas as religiões e aceitar tudo isso misturado e nunca jamais discutir por um tema de religião. Porque religião é sinônimo de violência, religião é sinônimo de perigo. Eu lembro, inclusive, uma vez estava viajando para os Estados Unidos, embarcando um avião, e a fila para a Polícia Internacional, revisão de passaportes, era muito longa. Então, eu decidi, enquanto esperava na fila, pegar o meu breviário, que é o livro que usamos os padres para rezar, e começar a rezar. Isso leva uns minutos, enquanto avançava a fila. Enquanto eu estava rezando em silêncio, se aproximou uma menina, que trabalhava seguramente aí no aeroporto, e me perguntou o meu nome. Eu respondi, meu Padre Rodrigo, etc. E ela anotou em uma libretinha. Quando cheguei à Polícia Internacional, passei, e a partir desse momento, todas as vezes que eu embarquei nos diversos aeroportos dos Estados Unidos, nos quais tive que passar, quando eu pronunciava meu nome, me afastavam, me levavam a uma sala independente e revisavam tudo o que eu levava. Lógico, eles viram um padre rezando na fila e pensaram, não vai ser que este vai causar um atentado, vai explodir alguma bomba. É a mentalidade de hoje. Religião é sinônimo de violência. Pois bem, eu gostaria de responder um pouco a isto. Existe, inclusive, quem atacam isto, gostam de citar a Bíblia. E existe uma passagem, não uma, existem várias, mas uma em particular que é muito simbólica disto. Está no primeiro livro de Samuel. Naquela ocasião, Deus pediu a Saúl, que era rei de Israel, combater os amalequitas, que eram os inimigos de Israel. Mas exigiu para ele que depois de derrotá-los, tinha que matá-los a todos. Inclusive, não apenas os soldados, também as mulheres, as crianças e os animais. Pois bem,
Saúl venció a los amalequitas, mas ele se reservou os animais para oferecê-los em sacrifício a Deus e ao rei amalequita que levou de prisioneiro. Quando o profeta Samuel soube disso, foi a falar com Saúl e a revelar a palavra que Deus tinha enviado para ele. ¿Por que você desobedeceu e não matou a todos? E aí mesmo Samuel pega a espada e mata ao rei amalequita. E depois termina dizendo palavra de Deus, não? Mas esta é uma das passagens do Antigo Testamento que nós não entendemos, não? Como é possível? Parece que a Bíblia, efetivamente, que este Deus da Bíblia fomenta a violência. Pois bem, para entender isto, nós precisamos entender que a Bíblia deve ser lida de trás para frente, não desde o início. Por que digo isto? Porque, na verdade, é o Novo Testamento, é no fundo Cristo quem nos dá a chave de interpretação de todo o Antigo Testamento. Por isso que deve ser lida desde atrás para frente. Jesus veio nos revelar a verdade sobre Deus. Todo o resto da Bíblia é sim uma revelação mais progressiva e obscura. Muitas coisas que estão no Antigo Testamento são simbólicas e nós não conseguimos entendê-las se não las iluminamos desde os ensinamentos de Jesus no Novo Testamento. Al final da Bíblia tem um livro que se chama o Apocalipse. E a partir do capítulo 4, capítulo 5 do Apocalipse, João, que é o escritor do Apocalipse, tem uma visão do céu. Aí ele entra e descreve o céu como se fosse um grande palácio com um trono no centro. E junto do trono, onde está sentado Deus, não, está um livro. É claramente uma imagem da Bíblia. E esse livro está fechado com 7 selos. E se escuta uma forte voz que diz: quem será digno de abrir o livro? E então conta João, naquela visão do Apocalipse, que ninguém podia abrir o livro, que ninguém era digno e que ele até chorava porque ninguém seria capaz de abrir o livro. Aí de pronto se escuta a voz de Deus que diz: o leão da tribo de Judá abrirá o livro. Imagina, o leão da tribo de Judá. E de pronto aparece, não um leão, essa ironia, não, do Apocalipse, em certo sentido, das visões de Deus, aparece um cordeiro. E não apenas um cordeiro degolado. Um cordeiro ferido de morte. Ele vai ser digno de abrir os selos. Pois bem, nós sabemos agora que esse cordeiro é a imagem de Jesus. Será Jesus que se apresenta como um rei, um príncipe da paz, um rei da paz, o único capaz de abrir os selos do livro, que revelará, portanto, todo o sentido do Antigo Testamento. Então, você poderia estar pensando, e se nós interpretamos agora o Antigo Testamento desde Cristo, como vamos a interpretar aquela passagem de Saúl e do rei amalequita, que foi tão violentamente morto? Pois bem, aqui eu gostaria de citar um autor, um santo da igreja, não? Um padre da igreja do século III, imagina, muito antigo, ele é de Alexandria, do Egito, se chamava Orígenes. Ele insistia muito naquela época, já desde aquela época, que a Bíblia, especialmente o Antigo Testamento, a sua principal interpretação era espiritual. E, portanto, eu não devo ver essas histórias como algo histórico ou como algo que realmente fosse mandado por Deus, mas detrás disso encontrar a realidade espiritual que Deus me está revelando. E se nós interpretamos essa história de Israel, que era o povo escolhido por Deus, ¿para quê? Para revelar ao mundo a salvação, que seria para todos os povos, para toda a humanidade. Portanto, aqueles que se oponiam a Israel, ao povo de Israel, se oponiam, em certo sentido, ao projeto de Deus. E quem eram esses inimigos? Eram os povos simbolizados nos povos inimigos daquela época, amalequitas entre eles. Portanto, o que está aí realmente é a luta entre o bem e o mal, entre a graça e o pecado. Aqueles povos inimigos de Israel são aqueles povos que se opõem a Deus e a seu plano de salvação. E realmente, por que então ele é tão radical? Por que devia matar a todos? Em certo sentido, isso revela a natureza mesma da luta espiritual.
Não existe um consenso entre o pecado e a graça. Não existe um consenso entre o bem e o mal. Realmente, quando se trata do mal, quando se trata do pecado, nós temos que tomar uma decisão. Imagina que você está financiando uma pessoa que tenta sair das drogas, não? E está pagando a terapia, está pagando a clínica, e aí você encontra com ele e pergunta: e aí, como está indo? E ele responde: oh, estou indo muito bem, apenas estou drogando uma vez por semana. O que você vai pensar? Lógico. Ou um esposo que diz para sua esposa: olha, eu amo você, você é a mulher de minha vida, eu não trocaria você por nada do mundo. Eu por isso tenho sido fiel pelo menos o 90% do tempo. Não dá. Ou um sacerdote que diga: olha, realmente o celibato é muito bom. É um dom de Deus para nos dedicar plenamente à igreja, às almas, à pregação do evangelho. Então eu vivo o celibato com fidelidade. Claro, exceto em férias. Isso não é possível. É que o bem e o mal não podem conviver juntos. Realmente, o que simboliza essa radicalidade do Antigo Testamento, a mensagem que quer transmitir é que precisamente entre o bem e o mal não existe um consenso. Você, para ser bom, tem que ser bom em tudo. E para ser mal, basta ser mal em uma só coisa. Então, essa é a realidade que nós queremos transmitir a Bíblia, por exemplo, através daquelas passagens. Não é um convite para a violência. Fazer essa interpretação seria realmente muito superficial. Dizíamos que o Antigo Testamento tem que ser interpretado desde o Novo. Eu diria ainda mais. Toda a Bíblia deve ser interpretada desde a cruz de Cristo. Cristo, precisamente, o que está fazendo na cruz? Está livrando a suprema batalha do bem contra o mal. A suprema batalha da graça contra o pecado. Algumas pessoas dizem: como é que Deus abandonou Cristo na cruz? Não, Deus não abandonou Cristo na cruz. Quem está pregado nessa cruz é o próprio Deus, que está derrotando o mal e derrotando-lo definitivamente para dar-nos a salvação. É verdade que Cristo nos ensinou a verdade sobre Deus e depois mandou os apóstolos ao mundo inteiro: ide e pregai o Evangelho a todas as nações, mas não com a violência. Ele é o supremo exemplo da pregação da verdade, da fidelidade à verdade, da coerência à verdade, mas ao mesmo tempo de um jeito não violento. Pregar a verdade ainda à custa de morrer por essa verdade. É isso que Cristo nos ensina na cruz. Hoje se fala muito da tolerância, tolerar todas as religiões, cada um tem sua própria verdade sobre Deus. E desse jeito, todos poderíamos viver em paz. Mas, se você pensa bem, é justo o contrário. Essa tolerância que permite que inclusive duas verdades que são opostas possam conviver com igualdade de direitos, como se fosse o mesmo o erro e a verdade, a falsidade e a verdade, só pode levar a um conflito. Harari dizia que era melhor a religião politeísta porque os romanos toleravam todos os deuses, mas isto também não é verdade e nem resiste à mínima crítica histórica. Na verdade, o delito que os cristãos cometeram, pelo qual foram martirizados, foi simplesmente adorar um Deus que não estava na lista dos deuses romanos permitidos. Aliás, os romanos, precisamente por não ter a crença em um Deus, simplesmente admitir uma série de crenças em uma lista como algo oficial do império, eles não tinham também moralidade. E matavam qualquer escravo, qualquer inimigo, qualquer cidadão, sem o mínimo escrúpulo. Milhões de pessoas foram mortas no tempo do Império Romano para expandir todo esse império. Cristo é a mais eloquente testemunha da verdade, mas pela não violência. Cristo dá testemunho da verdade, prega e luta pela verdade com coerência, ainda à custa de sua própria vida. E esse testemunho de um fundador de religião, só Cristo deixou para nós. O mesmo que envia o mundo inteiro a pregar a verdade, nos ensina precisamente a dar nossa vida, se preciso, para pregar essa verdade. Por isso, eu digo igual que São Paulo na carta aos Gálatas: longe de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.